Olá, meus amigos, sou eu aqui novamente, o professor Gessé Cortez, e você está assistindo a mais um Gramática Descomplicada. No programa de hoje, vou atender, a um pedido do canal, Uma membro do canal, sugeriu uma correção, Sugeriu uma correção ou melhor, ela propôs uma análise sintática, tá? Mas só que daí, eu curioso, ela propôs uma análise sintática de uma determinada frase. Dá uma olhada aqui, que eu vou tentar responder a pergunta da nossa colega. Deixa eu pegar uma caneta aqui, para ficar legal, tá? Como se todo o meu ser não fosse uma membrana que espera a sua voz para reverberar de amor. Aí, eu curioso, de onde será que ela tirou essa frase, cara? Aí o que eu fiz? Procurando, eu achei a questão. A questão, ela leva em consideração um trecho, de Érico Veríssimo, acho que é, se não for o Érico Veríssimo, é o filho, tá? Luiz Fernando Veríssimo, tá bom? E daí o que acontece? É um trecho em que o rapaz, eu acho que o nome do livro é Os Homens Mentem, ou Como os Homens Mentem, uma coisa assim. E o rapaz está tecendo elogios para a menina e tal, Por que eu fui atrás do texto? Eu fui atrás do texto porque você nota aqui que eu tenho uma oração subordinada, tá? Então, como uma oração subordinada, eu tenho que entender sobre quem que é essa oração subordinada, tá? Por isso que você não pode ficar fazendo análise fora de contexto, tá bom? E aí eu achei o fragmento, cara. Olha o fragmento. O fragmento conta a história de um rapaz que está lançando cantadas, e cantadas eruditas para a menina. Tá falando difícil. Em determinado momento ele fala, pera aí, porque nitidamente ele deve estar lendo alguma coisa que ele preparou, está falando ao telefone. E aí em um determinado momento ela fala assim, escuta aqui. Aí ele completa, eu tremo, eu desfaleço. Ela quer que eu a escute, como se todo o meu ser não fosse uma membrana que espera a sua voz para reverberar de amor, como se o céu não fosse a campana e o sol o badalo dessa sinfonia especial. Uma palavra dela. Ô, louca, né, velho? Que é isso? E aí eu achei a questão. A questão, cara, foi uma questão da Polícia Civil do Espírito Santo, até. Do Espírito Santo, promovida pela FUNCAB. O ano da questão foi 2013, tá bom? Você vê, cara, hoje a gente acha tudo na internet, bicho? Vamos lá. Como se todo o meu ser não fosse... toda essa parte aqui, como se todo o meu ser não fosse uma membrana que espera a sua voz para reverberar de amor, tá? Então ele termina aqui, tá vendo? Assinale a alternativa correta sobre o fragmento retirado do texto. Bom, de imediato ele não propõe necessariamente uma análise sintática, ele propõe muitas questões sobre a frase, tá? Primeiro, ele fala que o termo, ele afirma na letra A que o termo reverberar é morfologicamente um advérbio. Não é, Reverberar é verbo, tá? Então tá errado. A letra A já tá errada. Letra B, a palavra que é um pronome relativo. Como é que eu sei disso, GC? Bom, de uma certa forma, é fácil. Um macete mais velho é você poder substituir o que por a qual, tá? Como se todo o meu ser não fosse uma membrana a qual espera a sua voz para reverberar de amor. Já estaria feito. Agora, notem que o que, para ser pronome relativo, ele tem que fazer menção a um termo anterior, tá? Então, no caso, quem que está à espera da voz dela para reverberar de amor? A membrana. A membrana que, no caso aqui, é todo o meu ser, certo? Como se todo o meu ser não fosse uma membrana que espera. Quem que espera? A membrana espera, tá? Pois bem, então o que acontece? Então o que tem status sim de pronome relativo. Necessariamente a resposta correta é a letra B, tá? Só que ele faz outras afirmativas também. Ele diz o seguinte, de amor, que é essa expressão aqui, bem no finalzinho, ele diz que de amor compõe uma locução verbal. Não pode, porque amor é substantivo. Então, reverberar de amor é a causa porque a membrana reverbera. Então, ele vai ser o meu adjunto adverbial de causa. Então, ele não é uma locução verbal. Tá errado, tá? Como se atribui uma ideia de oposição ao segmento? Aí que vem a questão.
Como ela pediu só a frase em questão, fica difícil fazer. Por quê? Porque eu preciso do anterior. Aí você vê que no anterior, a oração, ela faz a seguinte relação. Notem, a menina fala, escuta aqui. Aí ele fala, eu tremo, eu desfaleço. Ela quer que eu escute, como se todo o meu ser. Então, meus colegas, aí tem um pequeno problema, tá? Por quê? Porque necessariamente a oração subordinada, ela vai se configurar uma oração subordinada que é considerada um pouco marginal. Nem todos os gramáticos admitem, tá? Eu posso dizer que a gramática normativa classifica somente 9 orações subordinadas, tá? Contudo, a gramática normativa nos dá a liberdade também para a classificação de uma oração subordinada adverbial modal. Você nota que o como se, ele diz a respeito do modo como o ser dele reage ao pedido dela. Escuta aqui, eu tremo, eu desfaleço. Ela quer que eu escute. Ela quer que eu escute como? Como se todo meu ser não fosse uma membrana que espera sua voz para reverberar de amor. Aí depois ele continua, como se o céu. Então notem, é um advérbio de modo, tá? É uma oração subordinada adverbial modal. Então, como se não atribui uma ideia de oposição. Ele não é, eu tenho aqui, ele não é o embora, ele não é concessivo, ele vai ser modal, tá? Então a letra B está errada. E o meu, uma pergunta difícil, né? É um pronome possessivo substantivo. Aí o candidato vai, não, é um pronome possessivo. Mas notem, o pronome possessivo, ora ele pode ser um pronome substantivo, ora ele pode ser um pronome adjetivo. Eu tenho um vídeo aqui no canal, vou deixar o link na descrição, que eu falo a respeito de crase facultativa. E lá eu trabalho o aspecto do pronome possessivo ser ora substantivo e ora adjetivo. A crase será facultativa quando o pronome for adjetivo. Quando o pronome for substantivo, a crase será obrigatória. Isso no tocante ao pronome possessivo. Mas já sei, como é que é isso? De uma certa forma é fácil, colega. Notem, como se todo meu ser não fosse uma membrana. Vamos lá, eu vou perguntar, o que é uma membrana? O que é uma membrana? É o meu ser. Então, o ser é o núcleo do sujeito. E o que é o meu? O meu é adjunta de nominal. Ele está qualificando o ser. É aquilo que a gente chama de pronome adjetivo e não pronome substantivo. José, quando que o meu vai ser um pronome substantivo? Eu poderia falar a frase assim, o meu ser é uma membrana. O meu ser é uma membrana. O seu, não. Então, o seu, eu estou referindo o quê? A membrana. Então, meu ser é uma membrana. O seu, não. Então, o seu seria um pronome substantivo. Neste caso aqui, o meu é um pronome adjetivo. Fechou? A letra E está errada. Então, o que configura como correta, somente a letra B. Fechou? Beleza. Essa foi a questão de onde eu achei. Agora eu vou cumprir o pedido da colega, a análise sintática. Dá uma olhada aqui. Nós já vimos que toda oração é uma oração subordinada adverbial modal, que é de difícil classificação, de difícil ocorrência, mas pode acontecer. Notem que o negócio é tão complicado que o nosso elaborador aqui não entra no mérito da questão, tá? Ele faz algumas intervenções pontuais e a intervenção que ele propõe está correta, o que é um pronome relativo. Agora, se não bastasse a classificação dela também ser complicada, você notou que nós temos 3 orações? Notem, como se meu ser não fosse uma membrana que. Então aqui termina a primeira oração, tá vendo aqui? Essa é a primeira oração. E aqui começa a segunda. Que espera a sua voz. Aqui é a segunda. Para reverberar de amor. Aqui é a terceira. Já sei como é que você sabe? Pela presença do verbo. Então aqui eu tenho um verbo, aqui eu tenho outro verbo e aqui eu tenho outro verbo. Tá? Agora eu posso fazer a análise sintática dos termos. Então vamos lá, vamos começar pela primeira oração. O como se é uma conjunção. A conjunção subordinativa, ela não desempenha a função sintática, tá? A única conjunção que vai desempenhar a função sintática vai ser o pronome relativo, por isso que ele não ganha o nome de conjunção. Ele é chamado pronome relativo, tá? Então ele vai ter uma função morfossintática. Ele é uma conjunção, tá?
E na sintaxe ele não interfere. Então tá aqui a conjunção, tá separada. Vamos analisar a frase então. Todo meu ser não fosse uma membrana. Então vamos lá? Qual que é a pergunta? O que é uma membrana? O que seria uma membrana? O meu ser. Então meu ser é núcleo do sujeito. Fechou? O todo e o meu são respectivamente adjuntos adnominais, tá? Por quê? Porque eles qualificam o substantivo em questão. Deixa eu ficar mais firme aqui que o mouse está escapando. O não, o meu é advérbio de negação. Então, se é advérbio de negação, ele é adjunto adverbial de negação. Então, não interfere na nossa análise. Agora, o verbo ser, colega, neste caso aqui, cumpre a função de verbo de ligação. E uma membrana, no caso membrana, cumpre a função de predicativo do sujeito, fechou? Então, o predicativo do sujeito, ele é um termo adjetivo ou um termo substantivo, né? Adjetivado. Então, no caso, eu estou qualificando o meu ser. Notem que o ser aqui desconfigura-se a noção de verbo e ele é um infinitivo com função de substantivo. O que é uma membrana? É todo o meu ser é uma membrana. Então, o núcleo do sujeito é o ser. Membrana é predicativo do sujeito. Escrever com mouse é uma desgraça. E o uma continua sendo, assim como o todo e como o meu adjunto adnominal. Fechou? Aí eu tenho o quê? Eu tenho a oração subordinada adjetiva, que é composta pelo pronome relativo. Diferente da conjunção subordinativa como se, o que vai ter função sintática. Como é que eu vou achar a função sintática? Olhando para a oração subordinada e vendo o que está faltando. Notem que o verbo esperar é meu verbo transitivo direto. Verbo transitivo direto. E quem espera, espera alguma coisa. O que eu espero? A sua voz. Voz é o núcleo do sujeito. Núcleo do objeto direto. Tá? E no caso aqui, a sua, o a e o sua são meus adjuntos adnominais. Fechou? No caso aqui, que é um sujeito? O sujeito é o quê? Como o que não é capaz de estabelecer concordância, então ele vai fazer a concordância com quem o que faz referência, que no caso é a palavra membrana. Todo meu ser não fosse uma membrana, membrana que espera a sua voz. Quem que espera a sua voz? A membrana. Mas membrana já é predicativo do sujeito do verbo ser. Então ele não pode ser sujeito. Quem que é o sujeito? O pronome relativo, tá? Análise sintática, cara. E depois tem a terceira oração e última, tá? Que tem no para, de novo, uma conjunção subordinativa. Então ele não tem função sintática, ele tem função morfossintática, tá? Reverberar, quem reverbera, reverbera, irmão. É meu verbo intransitivo. Já de amor vai ser meu adjunto adverbial de causa. Vai ser a causa porque eu reverbero, tá? Eu reverbero por quê? Eu reverbero de amor. Essa é a causa. Tá bom? Pronto. Analisei todas as questões. No caso, a pergunta dela é bem pertinente pelo seguinte aspecto. Para ela poder fazer com segurança a questão, seria interessante ela saber fazer análise sintática de todo o elemento. Eu fui atrás do texto, por quê? Porque sem o anterior fica difícil estabelecer a função sintática da oração subordinada. Então, essa oração subordinada é uma oração subordinada adverbial modal, que é algo que alguns gramáticos rejeitam, nem todos admitem, uns fazem ressalva e assim por diante, tá? Bom, proposta respondida. Se isso virar moda, eu vou ficar muito feliz, tá? Porque o meu desejo com a criação do Gramática Descomplicada, meus amigos, é tentar descomplicar, tá bom? Então, veja bem, se você gostou do canal, se você tem alguma pergunta, se tem uma pergunta específica a respeito, não ficou claro, Gessel, o que você falou, eu faço um vídeo com a sua pergunta, colega, eu prometo. Agora, cumpri aqui o prometido com a membro do canal, ela fez a pergunta e aqui, colega, está aqui feita a análise sintática dos termos que compõem a frase que você sugeriu, tá bom? Meus amigos, muito obrigado pela audiência, pela paciência, tá bom? E espero vocês nos próximos vídeos.